Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje a gente vai ser bem prático, ok? Vamos ver na prática, então, qual é o montante que eu preciso acumular ao longo da minha vida para que eu possa trocar a minha renda ativa por uma renda passiva e estar no estágio de independência financeira. Por que a gente fala que é um estágio? Eu não sou, eu estou. Porque a independência eu tenho que manter ela. Eu não posso só alcançar, eu tenho que fazer que ela se torne ali vitalícia e eu nunca mais precise voltar a trabalhar por necessidade, combinado? Preparei algo bem simples aqui para gente entender na prática. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Vou fazer do básico, tá bom? E qualquer dúvida vocês avisem. Deixa eu diminuir aqui. Então, vamos supor que uma pessoa. Vou aumentar aqui mais ainda para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá bom? Vamos supor que uma pessoa, colocar o salário mínimo, tá bom? Tem um padrão de vida aqui próximo a 1.200. Lembra que a gente falou que para que eu possa construir uma independência, eu preciso ter o dobro da minha necessidade. Então, a renda passiva necessária para esta pessoa é de 2.400, ou seja, o dobro da minha necessidade. Cíntia, eu ganho R$ 2.000. R$ 2.000, eu preciso ter uma renda passiva de 4. Cíntia, eu ganho R$ 5.000. Você precisa ter uma renda passiva de R$ 10.000. Perfeito até aqui? Então, essa é a forma. Então, pegue o valor que você tem de padrão de vida, que a gente já falou num vídeo aqui que você precisa identificar esse padrão de vida ideal, necessário, e vai buscar a renda passiva, que vai ser o dobro desse montante. Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Vou arredondar, de R$ 2.000. Então, uma pessoa que tem hoje de padrão de vida de R$ 2.000, ela precisa acumular 4.000. Perfeito até aqui? Para que ela possa enxergar, entender qual é o montante ideal que ela precisa construir ao longo do tempo, independente do produto financeiro nesse momento, ela precisa o quê? De mais duas informações. Vamos. Quais são essas duas informações? Qual é essa renda passiva que ela está construindo? No nosso exemplo, então, ela está saindo de uma renda passiva de 4.000. Ela precisa ter R$ 4.000 de renda passiva para viver com 2.000. Vamos supor que essa pessoa, vou até diminuir essa taxa aqui. O que eu preciso para descobrir o montante necessário dessa minha renda passiva? Então, deixa eu até colocar aqui para vocês enxergarem. Então, eu preciso buscar entender qual é o cenário de taxa de juros que eu estou vivendo nesse momento. Então, se eu vou pegar esse dinheiro que eu vou reservar todos os meses, parte do meu ganho, para esta finalidade, eu vou pensar aonde eu vou guardar esse dinheiro, ok? Vou colocar numa poupança? Vou colocar no CDB? Vou colocar em ações? Vou colocar em FIIs? Vou empreender por meio de comprar imóvel, pôr para alugar? Como que eu vou fazer? E ao como eu vou fazer, eu tenho que entender, tá bom, quanto que eu consigo ter de retorno desse meu propósito, dessa minha escolha. Então, eu supondo, com o cenário atual, a gente até consegue mais que isso, mas vou fazer aqui com uma taxa super conservadora de 0,5% ao mês. Se essa pessoa pegar parte do ganho dela, começar a reservar um montante que ela tenha de taxa de juros de 0,5%, o que vai significar? Que quando ela alcançar a independência dela e essa independência, esse retorno for desses 0,5%, ela precisa acumular um montante de, nesse nosso exemplo, R$ 800.000. O que significa isso? Se ela acumular 800 mil vezes 0,5% vai dar
R$ 4.000 de renda passiva. Perfeito até aqui? Então, se ela tem hoje uma renda passiva necessária de 4, ela consegue uma taxa de meio, basta eu dividir o montante que eu preciso, renda passiva, mensal, pela taxa de juros. Esse número vai falar para mim qual é a sua necessidade de independência financeira, ou seja, o montante total que você precisa investir, guardar para produzir a sua independência financeira. Se essa pessoa aqui consegue 0,5, ela precisa guardar R$ 800.000 ao longo do tempo. Depois, no próximo vídeo, a gente vai falar caminhos que eu posso desenvolver para chegar nesses 800.000. Lembra que eu falei que nem todo mundo precisa estar milionário? Porque o seu padrão de vida que vai definir qual é o montante que eu preciso? Vamos supor que essa pessoa aqui, ela não precisa de 1 milhão. 800.000 traz a independência financeira para ela. Olha que interessante, olha que mágico. Cíntia, eu consigo taxas melhores do que 0,5. Hoje, inclusive, no nosso cenário atual, na nossa taxa de juros, eu consigo até 1% ao mês. Então, se eu conseguir, vou colocar menos ainda, em 0,85. Olha a mágica! Essa pessoa precisa só de 470.000 e não mais de 800. Estão percebendo a importância que eu tenho também de conhecer das taxas, de conhecer dos produtos financeiros que eu tenho à disposição? Então, quanto mais conhecimento eu tiver, mais caminhos, mais possibilidades eu tenho de alcançar a minha independência. Sim, que eu consigo 0,4 só. Não tem problema, você só vai precisar de mais reservas. Então, não é a taxa de juros o problema, é o que você está fazendo de parte do seu ganho. Então, se você tem uma taxa de juros menor, você vai precisar de mais montante financeiro. Se você tem uma taxa de juros maior, e por isso que vocês têm que aproveitar esse momento que as taxas de juros estão atraentes para esta finalidade, claro. Eu posso guardar menos. E aí, o que vocês têm que pensar? Eu tenho que revisitar esse cálculo, esse montante, pelo menos uma vez por ano. Porque uma vez por ano eu vou parar, entender o meu cenário e ver se eu continuo tendo aquela mesma necessidade, até o montante que eu alcançar o alvo aqui que eu defini. Perfeito até aqui? Então, vamos voltar aqui para a pessoa que precisa de R$ 800.000, tá bom? Então, vou pegar que agora eu vou explicar uma coisa muito importante. Então, eu preciso saber meu padrão de vida. Eu preciso saber qual é a minha renda passiva necessária, que é o dobro desse padrão de vida. Sabendo o meu padrão de vida e minha renda passiva necessária, eu preciso saber a taxa de juros da onde eu vou guardar esse dinheiro. Sabendo a taxa de juros, eu descubro o meu montante, né, ideal, o meu montante que é a minha independência financeira. Perfeito até aqui? Agora eu vou mostrar para vocês por que eu tenho que buscar o dobro e não exatamente aquilo que eu preciso. Vamos supor que essa pessoa aqui, ó, ela precise de 2.000 e não os 4, porque ela aprendeu. Alguém falou que ela precisa somente de um valor que dê exatamente R$ 2.000, ok? Então, ela precisa de 400.000. Vou alterar aqui só para vocês entenderem. Então, o que eu fiz aqui para vocês compreenderem, que eu vou diminuir um pouquinho aqui. Então, se essa pessoa hoje precisa, se ela for pelo conceito de que se ela tiver exatamente a necessidade dela, que é R$ 2.000, ela já está independente, olhe o que acontece ao longo do tempo com o recurso financeiro dela. No primeiro mês, ela teve lá, cheguei nos 400.000, alcancei minha independência. Vou ter o primeiro mês o retorno de R$ 2.000, que é o que eu busquei, porque as taxas de juros
são aqui a mesma. Eu vou lá e resgato o retorno, perfeito? Resgatei esse retorno, fui lá, fiz o que eu precisava fazer. Qual é o meu saldo? 400 mil. O que vai acontecer no próximo mês? Vou precisar de novo render esses 400, vai render 2 mil reais. Só que, o que acontece com a inflação? Todos os meses eu não acabo tendo necessidade de começar a gastar um pouco mais, por causa que o alimento está mais caro, o combustível está mais caro e tudo vai aumentando. Então, supondo que essa pessoa todos os meses tem um aumento ali no seu padrão de vida, ela precisa repor para continuar manter a mesma qualidade dos 2 mil reais. Vocês logo vão entender isso aqui. Então, supondo que nesse caso agora ela não vai precisar só de dois, ela vai precisar de 2.005 reais. E agora ela não vai ter só 400 para render, ela vai ter 399,95. Você fala, ah, Cíntia, só 5 reais. Vamos ver ao longo do tempo. Ela diminui o saldo, não rende mais 2 mil reais, ela começa a ter que tirar mais do que 2 mil para manter o padrão de vida dela, e assim sucessivamente. Depois de um ano, ela não tem mais 400 mil, ela tem 399,700, não rende mais 2 mil, rende 1.998. E ela começou a tirar 2,55. Então, vamos pegar que eu não tenho como manter esse padrão de vida de 2 mil o resto da vida. Eu vou ter que ter essa necessidade. Então, fazendo essa simulação aqui de qual é o impacto dessa retirada, e nem é uma retirada significativa. Poderia estar aumentando aqui se for uma inflação anual aí de 5%, 6%. A gente está aqui nos últimos 12 meses com uma inflação de 10%. Então, se eu tivesse retirando aqui 10% a mais, como que vai ficar esse meu movimento aqui? Então, eu tenho que observar isto. Então, olha com o tempo o que vai acontecendo. Passou alguns anos, eu não vou ter mais 400 mil, eu vou estar diminuindo. As minhas retiradas vão ser maiores, porque o meu padrão de vida vai aumentar por conta da inflação, e eu vou diminuindo essa minha reserva. Agora, vamos ver o que acontece com a pessoa que aprendeu que ela precisa ter o dobro da necessidade dela. Vamos lá para a mágica? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, aqui na mágica, olha que interessante. Essa pessoa não guardou 400, lembra? Ela guardou 800. O que vai acontecer? Os 800 vai render 4 mil reais no primeiro mês. Ela vai usar 2 mil reais. Vai ter de saldo 802 mil reais. No segundo mês, ela vai ter de rendimento aqui 4.010. Por quê? Não é mais 800, é 802 agora. E aí ela vai tirar aqueles mesmos 2,05 da outra pessoa, porque ela sempre vai estar tirando pelo menos metade do que rende. E agora, quanto que ficou ainda na conta? 804. Olha com o tempo, passado um ano, ela não vai ter 800 na conta, ela vai ter 820. Ela não vai estar mais só rendendo 4, vai estar rendendo 4,100. E ela vai estar tirando o mesmo montante que a outra pessoa. Só que olha o saldo que ela vai ter aqui, 824. Olha o saldo que essa outra pessoa aqui, menos do que os 400 mil inicial. Passou aqui alguns anos. Quanto que essa pessoa vai ter aos próximos 10 anos? Olha que interessante. Essa pessoa vai ter mais de 1 milhão, vai estar rendendo mais de 5 mil, ela vai estar tirando o mesmo que a outra, 2.600, porque ela vai estar mantendo o seu padrão de vida com a inflação e ela vai ter mais de 1 milhão. Ou seja, a tendência é que esse dinheiro é vitalício. Ela vai estar aumentando a sua qualidade de vida conforme as inflações. Ela não vai perder o seu montante e vai fazer com que ele dure muito além do que ela imagina. Enquanto aquele que guarda e retira exatamente o que precisa, tendo que recompor a inflação, a tendência
é ele perder aquele valor e mais para frente ele voltar a ter que trabalhar. Compreenderam por que que eu tenho que ter o dobro da minha necessidade? Compreenderam a mágica de eu sempre tirar e usufruir de metade daquilo que rende e fazer com que a outra metade continue rendendo, para que eu possa, com qualidade, tranquilidade, ter um padrão de vida vitalício, reservas suficientes que vão me garantir essa construção e que de fato eu continue independente para o resto da minha vida, sem eu colocar uma limitação de tempo para ela? Então, espero com esse vídeo que tenha clareado a mente, trazido uma conscientização e que vocês possam buscar por esse movimento. Quando eu aprendi isso aqui em 2015, que eu não conhecia, falei, gente, eu não preciso esperar os meus 65 anos, eu posso ter a minha independência financeira muito antes do que eu imagino. Por que que eu vou ficar esperando? Por que que eu vou depender do governo? Eu vou fazer a minha independência. E tudo que vier à parte é lucro, é extra. E eu vou fazer com que eu gere esse movimento e não fique mais dependente. Pensa como a nossa sociedade seria totalmente diferente se eu soubesse desse conhecimento, se eu colocasse isso aqui em prática na minha família, com meus filhos. A sociedade, ela estaria se desenvolvendo, servindo, trabalhando em prol daquilo que brilha os olhos dela, não por necessidade. Eu entendo que a gente teria uma outra qualidade, uma outra conscientização de sociedade, de planeta, porque a gente iria usar de fato o dinheiro como um instrumento, como um meio para servir ao nosso propósito e não como foco principal. Espero que vocês possam ter entendido, gostado, e que sirva de estímulo para que você possa, a partir desse mês, desse conhecimento, mudar a realidade, mudar as perspectivas daquilo que você nem imaginava existir e conhecer. Combinado? Espero vocês no próximo vídeo. Me diz o que esse conhecimento, essa informação tocou aí na sua vida, no seu conhecimento, na sua prática. Escreva aqui e vamos compartilhar essa informação para que mais pessoas possam ter acesso a ela e que a gente possa desenvolver mais do que a gente imagina. Combinado? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.